Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou falar dos tipos de tinta, onde aplicar, os acabamentos. Você quer saber mais? Então vem comigo conferir o vídeo de hoje. A tinta é um item coringa da decoração, um item que realmente transforma os espaços de uma forma muito rápida, muito prática e também econômica. A gente sabe disso e como a gente tem aí várias formas de aplicar as tintas e aproveitar esse elemento na nossa casa, na nossa reforma, na nossa decoração. Os espaços eles podem ser facilmente transformados por esse item. A gente pode aplicar nas paredes, nas esquadrias, portas, teto, piso, e saber o acabamento e qual a melhor escolha vai te ajudar também na hora de comprar certo para sua casa. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo e já vou pedir o quê? O seu like, que ele é muito importante, e também para você se inscrever aqui no canal para fazer parte da família Dicas Decor e não perder nenhum conteúdo incrível que eu tenho organizado aqui para que você possa aproveitar e também executar tudo na sua casa sem erro. Existem aí no mercado diferentes tipos de tinta e aí você sabe qual aplicar, em qual local, de que forma, quais são os benefícios, as desvantagens de cada material. Quando a gente chega aí numa loja de tinta e fala, eu quero a cor tal. E aí o profissional, o vendedor, ele vai te perguntar qual é o acabamento, qual é o tipo, e aí você vai ficar perdida, não sei, gente, nossa. Então eu pensei em trabalhar esse vídeo para poder ajudar vocês com esses tipos de acabamento, todo mundo ficar safo, já saber chegar na loja e comprar da forma certa. A primeira é a Latex PVA, que é uma tinta solúvel em água, não tem um cheiro forte, é fácil de aplicar, seca rápido, mas ela não é muito resistente. Então, a gente indica para áreas internas. Na parte interna, a gente pode aplicar nas paredes e no teto, porém ela é mais indicada para o teto. O segundo tipo, que é muito conhecido, e é o que a gente mais indica, é a tinta acrílica. Ela é uma tinta à base de água, tem pouco cheiro, mas ela é uma tinta impermeável, uma tinta bem resistente. Ela tem uma secagem rápida e uma ótima cobertura. E a gente indica muito para áreas internas, principalmente para as paredes. E a tinta acrílica, dentro dela, você vai receber a seguinte pergunta: qual acabamento, Porque a tinta acrílica é que a gente mais indica para as paredes internas da casa. A anterior você pode aplicar no teto. E a tinta acrílica tem três acabamentos que a hora que a pessoa falar assim, mas qual é o acabamento que você vai escolher? E aí você vai ficar assim, como assim? Eu aprendi que é só tinta acrílica. Não, no vídeo de hoje eu vou te mostrar também os três acabamentos que você deve escolher e quais são as vantagens dentro da tinta acrílica. Nós temos o acabamento fosco, o acetinado e o semi-brilho. O primeiro é o acabamento fosco, o mais conhecido, o mais usado. Ele também tem um preço mais legal, E o que acontece? Ele tem um acabamento aveludado e ele disfarça as imperfeições. Então, é uma tinta que disfarça muito. Se sua parede não tá legal, você pintou nela, não mostra as imperfeições da parede, os detalhes ali que não estão legais, tá? Mas não é uma tinta fácil de limpar. É algo que a gente tem que considerar, é uma tinta que dá mais trabalho para manutenção. E é isso que a gente tem que levar em consideração, que é a desvantagem dela. Esse fosco, ele não tem brilho nenhum, tá, gente? Você vai olhar, ele é totalmente fosco. É importante ressaltar esse item, então a tinta fosca, ela zero brilho. O segundo tipo de acabamento é que eu mais gosto, tá? Que é a tinta acetinada, o acabamento acetinado, que ele tem um leve brilho, quase imperceptível, tá? Bem discreto e suave. Eu gosto de aplicar em salas e quartos, ele dá um acabamento bem elegante, tem aquele brilho, como eu falei, assim, quase inexistente, mas tem um charmezinho ali, eu acho que ela dá um toquezinho a mais, e ela pode ser lavada com bastante cuidado, então ela tá ali no meio termo. E o terceiro acabamento é o semi-brilho, que esse é o item que realmente tem um brilho ali mais aparente, tá? Ele mostra muitas imperfeições. Essa é a desvantagem desse tipo de acabamento. O que acontece? Pra gente aplicar um semi-brilho na parede, a sua parede precisa estar em perfeito estado. Ela tem que estar muito bem feita, muito bem executada, com essa garantia. Porque quando aplica semi-brilho, mostra tudo e mostra todas as imperfeições. Então é uma questão que a gente tem que pensar
pensar negativa desse acabamento. Mas a sua grande vantagem é que ela é muito fácil para manutenção, né? É muito fácil realizar a limpeza e a lavagem desse tipo de acabamento. Então, dentro dessa opção que eu falei da tinta acrílica, a gente tem esses 3 acabamentos para a gente escolher ali qual que é mais indicado para sua casa, qual que você vai poder pagar, o que vai trazer um aspecto mais interessante. Agora nós vamos para um outro tipo de tinta, que é a tinta lavável. A tinta lavável tem feito muito sucesso no mercado, né? Porque é uma tinta que é a base da água, é uma tinta fácil de aplicar, que não tem cheiro, né? Fácil da manutenção, a gente consegue lavar, consegue ter uma manutenção muito mais fácil ali dela, e é uma tinta que eu indico para corredores, para ambientes que tem criança, né? Casas que tem muita criança, é uma tinta que você consegue ter manutenção ali fácil, espaços comerciais, porque também tem um fluxo de pessoas ali mais intenso, então é uma boa tinta para esse público específico. É uma tinta que não mancha com facilidade, então por isso que ela é fácil de limpar, né? Às vezes tem alguma coisa ali, você vai limpar ali com a buchinha específica, ela não fica manchada, então é fácil, a gente não tem que retocar sempre, então é uma tinta que tem essa vantagem, e aí a gente consegue aplicar ideal para esses espaços. E o último tipo que eu separei para vocês é a tinta epóxi, né? Que é altamente resistente, super indicada para a gente aplicar nas paredes e no piso, muito utilizada para pintar os revestimentos e pisos. A gente vê, sempre que você vê a Mariana falou que eu posso pintar os meus revestimentos, o meu piso é com a tinta epóxi, ela é muito resistente, tá? A gente pode usar em lavabo, a gente pode usar em banheiro, a gente pode usar em cozinha, ideal para esses ambientes, tá? Para pintar os revestimentos, e também você pode pintar armários com essa tinta, que também vai trazer uma resistência, e tem vários casos que fica super interessante. Agora eu separei algumas dicas extras, você já entendeu quais são os tipos de tinta, quais são as dicas extras na hora de comprar a sua tinta, que vão fazer toda a diferença no sucesso do resultado, porque muitas vezes a gente vê a cor da tinta, eu vi a cor que a Mariana indicou, mas dentro disso, a gente já aprendeu os tipos, os acabamentos, e agora algumas informações extras que vão fazer toda a diferença. A primeira dica é que na hora que você vai escolher a sua cor na cartela de tintas, olhe a cor mais escura daquela paleta, tá? Eu já mostrei isso pra vocês, já falei, mas eu vou reforçar pra quem não assistiu. Peguei a paleta de tintas aqui pra mostrar pra vocês. Na paleta de tintas, a gente tem várias tonalidades. Ah, Mariana, eu quero esse clarinho aqui. A gente não pode esquecer de olhar qual é a cor mais escura da base dessa paleta, porque aqui vai dizer qual é a tonalidade. A gente olha aqui, às vezes parece, é meio begezinho, mas na verdade é verde essa tonalidade. Porque quando a gente olha a cor mais escura, a gente tem a referência. Isso acontece em tudo, tá, gente? A gente tem que ver se esse fundo é acinzentado, se esse fundo é amarronzado. Essa base aqui é que vai direcionar. Quando você coloca na parede, vai falar assim, nossa, ela é mais amarronzada, mais acinzentada, mais esverdeada. A cor clarinha solta, sem olhar a base, você vai acabar escolhendo uma cor errada para sua casa. A segunda coisa importante é que a tinta seca, ela muda um pouco de cor, tá? Ela costuma escurecer um pouquinho em relação à paleta que a gente está olhando. Então, se está olhando uma cor ali, ela fica um pouquinho mais escura que o que a gente está no papel, aplicado na parede. É uma outra informação também que vai fazer um pouco de diferença na hora que a gente está vendo a cor para a aplicação na nossa casa. Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração é que tinta a gente tem que testar. Então, a terceira dica é: compre várias cores próximas do que você gosta. E aí você olha a paleta ali e vê 3 cores, 4 cores, como um testezinho e aplica. E aplica em 2 paredes. Isso é muito importante, porque uma parede que recebe mais luz, ou seja, de frente para uma janela, e outra parede que recebe menos luz. Você vai conseguir ver o efeito real de dia que essa cor vai ter. Eu vejo muitas pessoas falando assim, vi aqui não sei quem indicou a tinta tal. E aí quando eu coloquei ficou igual ao branco, não mudou nada, joguei dinheiro fora. Por quê? Às vezes seu ambiente recebe muita luz. Então aquela diferença entre algumas cores que elas são bem sutis em relação ao branco, dá uma leve diferença, mas se o seu ambiente recebe muita luz natural, ela vai ficar muito clara e ela sim vai parecer que é branca. Você vai gastar dinheiro fazendo uma tinta de máquina, uma tinta lá, sendo que a diferença ficou muito sutil. Então esse teste ele é fundamental, porque se você quiser um contraste maior em relação ao teto, você vai ter que escolher uma cor um pouquinho mais escura. Então, quando vai fazer o teste, cores que você gosta, mas sempre um pouquinho mais escuro, outro mais claro, para você testar
nas duas paredes e observar. Outra coisa também é que a iluminação artificial que você tem na sua casa também vai interferir na reprodução da cor dessa tinta. Se a iluminação do seu teto ela for quente, né, uma luz quente, essa tinta ela vai puxar para um tom mais amarelo. E se a iluminação que você tem artificial no seu teto, né, na sua parede, enfim, ela é fria, vai puxar esse tom mais pro azul. Então, isso tudo interfere. Às vezes é um branco mais neutro, ele vai ficar mais amareladinho por conta da iluminação, ou ele vai ficar ali mais azuladinho por conta da cor da luz. Então, ou seja, a luz natural do dia e a luz artificial interfere. A paleta referência lá interfere na cor. E também a gente tem a questão que fica um pouquinho mais escura em relação à cartela, ou seja, são pontos importantes que a gente tem que analisar para você não jogar seu dinheiro fora e acontecer de coloquei e não ficou do jeito. Mariana colocou uma foto de uma cor, eu achei linda e quando eu fui ver na minha casa não ficou desse jeito, por conta desses pontos também. E outra coisa, né, gente? Se você está vendo esse vídeo no celular, imagem da foto que eu coloquei aqui, para televisão ou para o computador, a reprodução de cor também desses eletrônicos, né, também é de forma diferente. E aí você às vezes vê uma cor mais azulada, mais amarronzada, de acordo com o item que você está assistindo esse vídeo. Então tinta é uma coisa que é no local. Eu gosto muito de colocar às vezes no projeto 2 opções, 3 opções, exatamente para a gente exercer esse teste e poder sentir no espaço como que vai ficar essa aplicação e o resultado final. E aí, esse vídeo te ajudou? Se esse vídeo foi importante, já deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, ele é muito importante, eu adoro ver e sempre que possível eu estou respondendo. Se ficou alguma dúvida que eu possa esclarecer, deixa aqui embaixo também. Se você é novo, se inscreve aqui no canal, tem muito conteúdo bom que a gente está preparando aí e muita coisa boa para vir nos próximos vídeos. E para você não perder, é importante você se inscrever e ativar o sininho. Então é isso, pessoal, até o próximo vídeo, um grande beijo, tchau!